Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre o Brasil colônia e a sociedade colonial. Hoje nós vamos entender como a sociedade estava organizada durante o período, quem fazia parte dela e como a escravidão e a economia influenciaram a vida das pessoas nesse período. Esse é um tema muito importante, pois nos ajuda a compreender as diversas características sociais do Brasil atual, como a desigualdade social e a concentração de terras. Então, vamos começar pelo contexto histórico da colonização. Os portugueses começaram a colonização oficialmente em 1500, mas só se consolidou a partir de 1530, com os processos de capitanias hereditárias e as primeiras vilas, em um processo de exploração conhecido como colonialismo. A economia da colônia era baseada em um sistema de plantation, que possuía 4 principais características, como grandes propriedades de terras, latifúndios, produção de único produto monocultura, produção voltada para exportação e uso da mão de obra escrava. O principal produto foi o açúcar produzido no Nordeste. Com o tempo, vieram novas atividades, como a extração do pau-brasil, a pecuária, que apoiava o ciclo do açúcar, e a mineração no século XVIII, principalmente em Minas Gerais. Mas, pessoal, existia um ponto central, que tudo dependia da mão de obra escrava. Milhões de africanos foram trazidos em navios negreiros em condições extremamente desumanas e violentas. Muitos não sobreviviam para chegar até aqui, e os que sobreviviam eram submetidos a condições de trabalho extremamente violentas e sem qualquer liberdade. Portugal enriqueceu às custas dessa exploração, e esse modelo econômico moldou toda a estrutura social do Brasil colonial, concentrando o poder nas mãos dos grandes proprietários de terra. A sociedade colonial era muito desigual e hierarquizada. No topo estavam os proprietários rurais, que também eram chamados de senhores de engenho. Eles eram a elite colonial, donos de terra e engenho. Eles controlavam a economia e a política social, viviam com luxo, tinham prestígio social e influência. Já no meio da pirâmide social, estavam os pequenos proprietários, artesãos, comerciantes e funcionários ligados à igreja ou ao governo. Eles eram livres, porém tinham menos influência e poder econômico. Já na base da sociedade estavam os escravizados, em sua maioria africanos e indígenas trazidos à força para o Brasil pelo tráfico negreiro. Eram a principal mão de obra da colônia, viviam em condições desumanas e eram tratados como propriedade. Também existia uma população livre e pobre, pessoas sem terra, que trabalhavam como artesãos, tropeiros, lavradores, que dependiam economicamente dos grandes senhores. A cor da pele, a origem e a posse de terras definiam o lugar de cada um na sociedade. Por isso, podemos dizer que o Brasil colonial era profundamente racista e desigual. Agora, vamos falar um pouco sobre o papel da igreja e da cultura. A igreja teve grande influência na sociedade colonial. Ela não era apenas uma instituição religiosa, mas também um instrumento de poder e controle social. A igreja controlava a educação, a moral e ajudava na catequização dos povos indígenas, com o objetivo de convertê-los ao cristianismo. Disso, as festas religiosas, procissões e irmandades eram importantes espaços de convivência e integração social na cidade colonial. Nesse contexto, que surgiu o sincretismo religioso, a mistura de crenças africanas, indígenas e europeias, uma forma de preservação da cultura e da identidade. Apesar de toda a rigidez social, indígenas e africanos existiram de várias maneiras, sendo a formação de quilombos a mais famosa delas, como o Quilombo dos Palmares, que foi símbolo da resistência negra contra a escravidão. Também houve revoltas indígenas, fugas individuais e sabotagens, como a quebra de ferramentas ou diminuição da produção, para desafiar o sistema. Além disso, muitos preservaram suas tradições culturais, como línguas, culinárias, danças, religiões,
músicas. Essa resistência contribuiu para a formação da identidade brasileira. Hoje, muitos elementos da nossa cultura nasceram do encontro entre africanos, indígenas e portugueses. Também a capoeira, a feijoada, palavras como abacaxi, pipoca, moleque, festas populares e expressões religiosas. Alguns escravizados conseguiam a liberdade por meio da alforria, mas mesmo assim continuavam enfrentando o preconceito e a exclusão social. Essas resistências mostram que, mesmo diante da opressão, os grupos marginalizados lutaram para manter suas culturas e sua dignidade. A organização das famílias coloniais refletia essa mesma estrutura desigual. O sistema era patriarcal, ou seja, o pai era a autoridade máxima dentro da casa. Eles controlavam a propriedade, os filhos, a esposa e até os escravizados que viviam sob seu domínio. A palavra do homem era a lei dentro da casa. O papel da mulher branca era limitado. Ela cuidava da casa, dos filhos e da religiosidade familiar. Já as mulheres escravizadas e indígenas eram constantemente exploradas no trabalho e sofriam violências e abusos. Já as famílias ricas viviam nas chamadas casas grandes, que era o centro da vida econômica e política das fazendas. Já as famílias pobres trabalhavam em conjunto para sobreviver. No geral, a família colonial reproduzia o sistema da sociedade, patriarcal, desigual e escravista. Dentro de casa, as relações de poder e de obediência refletiam a hierarquia da época. Então, em resumo, a sociedade colonial brasileira foi marcada pela desigualdade, pela escravidão e pela concentração de poder nas mãos de poucos. Ao mesmo tempo, foi um período de trocas culturais intensas e de lutas que ajudaram a formar a identidade do povo brasileiro. Entender esse período é essencial para compreender as raízes das desigualdades que ainda existem no Brasil de hoje. Esperamos que todos tenham gostado da nossa videoaula. Até a próxima e obrigada a todos!